Monstro do Lago Ness, ou vocês vão me bater se eu falar isso? Ai, o monstro do Lago Ness, né? Bom, só para comentar alguma coisa aqui, né? Você tinha comentado que é um novo dinossauro, né? Mas na verdade os plesiosauros não são dinossauros. Na Nem hora, já que aprendendo. viveu naquela época era um dinossauro, né? A gente teve vários répteis. Foi uma era de répteis gigantes, certamente, a era mesozoica, mas tinha alguns que não eram. Os parentes mais próximos dos plesiosauros, para quem não sabe qual que é o plesiosauro dessa imagem é o da direita, é o que tem o pescoço comprido e as nadadeiras longas. Os parentes mais próximos deles que ainda estão vivos são as tartarugas. As tartarugas são parentes muito mais próximos deles. E do lado esquerdo, nessa imagem, está um espinossauro, que é um dinossauro mesmo. Então, esse novo plesiosauro ele foi encontrado no deserto do Saara. É um réptil completamente aquático, encontrado num rio que seria quase tão grande quanto o rio Amazonas. Agora, como é que o Saara, que é hoje o maior deserto seco do mundo, o maior deserto quente do mundo, aliás, se transformou tanto, né? Isso mostra só o quanto que as coisas mudam ao longo da história do planeta. Sabe Tem o que até que eu aquela... achei muito legal, Bruno? Antes de você continuar, desculpa interromper, mas vocês têm um vídeo, eu não sei se é do Holoceno ou do Pleistoceno, mas vocês mostram uma imagem lá do Saara em alguns milhares de anos atrás. Não é muita coisa, não. Assim, é menos de 20 mil. E tem florestas, tem savana, tem lagos. E você Isso. fica assim, meu Deus, como que o Saara saiu disso em alguns milhares de anos para um deserto gigantesco, né? Foi há 5, 6 mil anos atrás, né? Isso, a gente chama de Olha Saara só. Verde. Pouco tempo Pois é, atrás, né? Geologicamente falando, pouquíssimo. 5 mil. Só para vocês terem uma ideia, as pirâmides do Egito começaram a ser erguidas há 4 mil anos atrás. Então eles tinham florestas ali, provavelmente, ainda. Provavelmente, quando os egípcios começaram a se instalar ali, não era aquele deserto desgraçado para viver. Nossa senhora. O clima muda, né? O pessoal acertou o lugar e esqueceu das mudanças climáticas. Exato, aí, ó. Pois Não tinha é. ciência naquela época do jeito que tem hoje. Pois é, então assim, e é curioso que a gente está tocando nesse assunto, porque tem gente que usa esse conhecimento científico, que é que sempre existiram mudanças climáticas, para justificar que, então, as mudanças que a gente está promovendo são naturais, né? Não são válidas ou não existem, né? Tem gente que nega porque, não, mas é assim mesmo, o planeta sempre tem. De fato, o planeta sempre teve nessas mudanças, só que a gente está contribuindo agora, comprovadamente, né? Não só com carbono, mas com tudo que a gente falou, com plástico, com elementos radioativos, e isso está prejudicando a nossa vida atualmente. Mais para frente, né, uma frase famosa até de filme, a vida dá um jeito. Né? Então, o planeta vai se modificando, mas e a gente? A gente vai conseguir suportar todo esse impacto que a gente está causando também, né? Então fica aí uma reflexão. Mas o Saara já foi, né? Diferente, já foi rio, já foi bosque, e hoje você encontra fósseis lá, né? Do que viveu nesse passado aí. E fósseis são muito fáceis de serem encontrados em ambientes desérticos, né? Por exemplo, aqui na América do Sul, o lugar onde mais se encontra fósseis é na Patagônia. Não quer dizer que os animais viviam mais nesses ambientes. Quer dizer que é mais fácil encontrar, porque o deserto já é descampado por natureza, né? Sim. Não tem árvores bloqueando sua visão. Você tem uma visão do solo já muito mais fácil de enxergar. Então, na Amazônia está lotada de fóssil também, mas você não vai derrubar as árvores lá milenárias para procurar se tem alguma coisa enterrada lá embaixo. Fora que a raiz das árvores vai crescendo e vai quebrando também. Então, nessa região, né, que eles chamam de grupo Quem, esse fóssil foi encontrado no Marrocos, mas toda aquela parte ali do norte da África é cheia de fósseis. E aí eles encontraram esses novos restos de plesiosauros vivendo por lá. Ao que a gente tem um exemplo aqui nessa imagem é o osso do húmero dele, é o braço do bicho, né? Esse primeiro osso aqui que vai do ombro até o cotovelo, mais ou menos. E eles passaram a perceber que a distribuição dos plesiosauros de água doce, né, aqueles que viviam em água doce, era maior do que se achava anteriormente.
Porque vários desses répteis, a gente até chama popularmente de répteis marinhos. Tem os mosasauros, que é os que aparecem em Jurassic World, por exemplo. Sim. Tem os ictiossauros, que parecem golfinhos, e os plesiosauros, esses que têm o pescoço comprido. A maioria desses bichos é marinho, eles viveram no mar. Mas os plesiosauros, particularmente, tiveram um grande sucesso, ocupando o ambiente de água doce, o que levou algumas pessoas a interpretar de maneira completamente errada a notícia, né? Pois é, pode passar, Lucas. Então, o que acontece? Eu acho que a lenda do monstro do Lago Ness talvez seja conhecida por alguns de vocês, né? O Lago Ness fica lá na Escócia, é o maior lago ali da região do Reino Unido como um todo. E essa foto em preto e branco aí embaixo, ela foi uma fake news de um hoax, né, que eles chamam. 1934. Então, naquela época já tinha fake news. Sim. Né? Então, tinha uma lenda de que tinha algum bicho estranho vivendo ali naquela região, na beira das margens do Lago Ness. E aí, um dia, alguém resolveu pregar uma peça, pegou um submarino de brinquedo, encapou, e alguém fez a foto ali e vendeu para um jornal dizendo: encontramos o monstro do Lago Ness. Né? E aí, como esse bicho, que não é um bicho, né? É um brinquedo ali. Mas... Dizem as más línguas ali, mais uma fake news, não sei. Vocês estão falando que era um submarino, mas dizem uma galera aí que pode ter sido um pênis de baleia. Pois não, mas o caso oficial é que era um submarino mesmo. O negócio foi forjado. Você descobriu depois. Descobriram provas. Mas aí, como tem esse pescoço alongado, então o pessoal concluiu, então é um plesiosauro. Só pode ser. Só pode ser. Só que não é, né? Porque, enfim, o plesiosauro viveu há milhões de anos atrás, já foi extinto. Não seria possível a existência de um único bicho, né? Daquela época até hoje, teria que ter uma população de vários. Enfim. E tem um grande problema, maior ainda, né? Que é a idade. Sim. Os últimos plesiosauros conhecidos, eles morreram há 66 milhões de anos atrás, no mesmo evento que matou os grandes dinossauros, né? Com aquele asteroide lá. E o Lago Ness, ele estava congelado até 10 mil anos atrás. Em relação à nossa última era do gelo, ele se formou, aquele lago, quando derreteram as geleiras que cobriam o norte da Europa, com o fim da última era glacial. Essas geleiras derreteram, formaram esse lago há 10 mil anos atrás. Então, o lago só tem 10 mil anos. Ele não tem nenhuma conexão com o mar antes disso. Então, como é que o plesiosauro teria sobrevivido tanto tempo assim? Mas aí, eu não sei por qual motivo, a mídia brasileira anunciou a descoberta desse plesiosauro, mencionando que os pesquisadores apontaram que o monstro do Lago Ness pode ter existido. Então, você tem duas notícias aí que a gente printou, mas, na verdade, vários outros sites veicularam da mesma maneira, e mencionando, cientistas dizem que a existência é plausível. Né? Pesquisa aponta que o monstro do Lago Ness pode realmente ter existido, e o artigo não diz nada disso. O artigo descreve uma espécie de plesiosauro de água doce, ponto. Só isso. Mas a mídia brasileira noticiou isso dessa maneira. Sim. E aí é engraçado, porque a gente estava também pesquisando para saber de onde que surge isso. E a gente viu em alguns sites gringos os pesquisadores comentando, né, durante a entrevista, falando, como que se parecia um plesiosauro? E a maioria das pessoas não conhece plesiosauro, mas conhece a forma do monstro do Lago Ness. Então, numa dessas entrevistas, um dos pesquisadores fala, ele se parecia com a imagem que as pessoas têm do monstro do Lago Ness. E a gente acha que foi isso que foi deturpado para falar do formato dele. Certeza. Que as pessoas utilizaram para falar que o monstro do Lago Ness existiu. Sim. Assim, né? O que eu ia perguntar para vocês é o seguinte: qual que é o limite pra gente que tá divulgando ciência de fazer uma coisa como essa? Vocês acham que esse pessoal aí extrapolou o limite? Porque eu vou ser bem explicar o que eu tô querendo pensar aqui. Sim. Beleza, tem a mídia, o pessoal sabe que existe o monstro do Lago Ness e que isso vai caçar clique, vai ter clique. Isso. Beleza. O pesquisador falou.
Monstro do Lago Ness. Será que isso não é uma forma de capturar o clique e as pessoas lerem o conteúdo para entenderem melhor e aí descobrirem aquele assunto? Qual que é o limite do título, no caso? O clickbait não tem problema nenhum. Isso é muito comum a gente fazer, né? O clickbait, o que é? É uma maneira só de você atrair, né, um público. Então, o clickbait é algo que vai gerar aquela curiosidade. Só que nesse caso foi além, por quê? Porque o título da matéria já diz algo que é mentira. Uhum. Ele diz assim que a pesquisa aponta que o monstro do Lago Ness pode existir. Não, a pesquisa não aponta isso. Nunca apontou. Aqui no texto de baixo, a existência do monstro é plausível. Dizem cientistas britânicos. Não, os cientistas britânicos não disseram isso. Então, isso é completamente mentiroso. Não é uma isca, é mentira. Aí é a diferença, né? Quando o clickbait é enganoso. Por exemplo, Isso. como que poderia ser um título de uma notícia dessa usando o mesmo clickbait? Poderia ser: será que o monstro do Lago Ness existiu? Interrogação. Pesquisa de cientistas revela novos dados. Aí você lança uma pergunta para gerar curiosidade, mas na matéria você diz que não tem nada do monstro do Lago Ness e tal. Então você gerou a curiosidade ao mesmo tempo em que você não está enganando. Porque o que esses títulos estão fazendo, eles estão enganando. Estão levando a conclusões precipitadas. Sim, entendi. Não, eu concordo com vocês. Eu acho que tem um limite, sim. Nesse caso aí, realmente, eu acho que é bom a gente ter essa visão do que é mentira e o que é curiosidade, né? Realmente eles mentiram. Não é plausível a existência. Por exemplo, poderia colocar: animal semelhante ao monstro do Lago Ness é encontrado, não sei se também já tá quase lá, sabe? Mas ainda assim, não, né? Aqui eles estão assumindo que os pesquisadores disseram isso, ou que a pesquisa comprovou isso, né? E a gente viu muito disso, né? Desse tipo de notícia de fake news durante a pandemia, né? Sobre com certeza. os mais variados assuntos, né? Medicamento que não funciona, e enfim. E é isso, né? É isso que a gente tem que combater. Você pode chamar a atenção, mas você não pode enganar. Beleza, entendi. Pessoal, tem um vídeo lá no canal do Zoomundo sobre isso, que eles fizeram um bom clickbait, inclusive foi um clickbait que me pegou, que é nadou com o espinossauro. Ou seja, foi encontrado na região onde o espinossauro provavelmente nadava, né, ali. Então, eu quero saber o que é isso, o que é esse animal aí que nadou com o espinossauro, que é o grande lance do mundo pop aí que eles trabalham, né, nessa parte, é os dinossauros famosos do Jurassic World e tudo. Então, é esse tipo de clickbait que a gente quer, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dos meninos aí, se inscreva no canal deles, o link já tá na descrição.